Sim, criei um canal no YouTube. Eu pensei que esse primeiro vídeo vai ser um grande desafio pra mim conseguir falar olhando pra câmera, não me perder. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um aqui e fala, contando dos motivos que me fizeram criar o canal. Bom, então vamos começar. Vou fazer uma maquiagem bem simplesinha enquanto converso com vocês. Gente, vamos começar do começo, né? Eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Sabe aquela coisa assim de... Eu tenho várias memórias de confraternização da firma do meu pai, por exemplo. E as crianças queriam brincar, mas sempre tem aquela criança que tá tímida, né? Que tá meio com vergonha. E eu era a que ia lá e chamava pra brincar e chamava pra conversar, mas eu não sei em que momento da vida que isso começou a mudar. Talvez depois um pouco ainda da adolescência, mas eu sempre fui muito comunicativa. E aí em 2018, mais ou menos, eu fui ficando um pouco mais quietinha, mais reclusa, mais na minha. E eu sempre gostei muito de estudar, de ler, estudar umas coisas diferentes. E eu lembro que nessa época, eu não tinha muito com quem conversar, sabe? Porque eu tava estudando uns negócios que, com toda razão, meus amigos não se interessavam. E eu ficava mais quietinha, assim. E eu fui me acostumando com isso. Até que em 2021... eu vim pra São Paulo e conheci a Gabi Leia. Quando eu conversando com a Gabi e tal, nessa fase eu já tava muito melhor. 2018, que eu falei que tinha sido um ano ruim, já tinha passado e tal. Já tava bem melhor. Conheci a Gabi e eu falei pra ela, eu falei, nossa, Gabi, a Gabi tem o mesmo jeito que eu, assim, de conversar um monte, de falar um monte. E eu falei, Gabi, a gente deveria criar alguma coisa pra conversar e tal. Só que naquele momento eu não tinha uma ideia clara, eu só joguei no ar, assim. Isso foi final de 2022, desculpa. Foi meio de 2022. Aí no começo de 2023, a Gabi falou, amiga, tive uma ideia. E se a gente abrisse um Insta pra falar de fé? E eu achei genial, assim, achei muito legal. E então começamos o Chá com Gabrielas, que era pra falar sobre a nossa proposta era que fosse meio que um diário de conversão, né, de duas meninas. E foi muito legal. Olhando pra trás, assim, foi uma das coisas que eu mais me desafiei pra fazer. Porque é como se eu tivesse... Foi o primeiro passo, assim, de uma pessoa 100% privada pra alguém que exponha a opinião de forma pública na internet. Eu lembro que, nossa, eu tinha muita vergonha, muito medo de falar alguma coisa errada e tal. Mas aí, enfrentamos, né, eu e a Gabi, esse primeiro desafio. E a verdade, gente, é que eu comecei a amar fazer isso. Então eu acho que aqui eu já consigo falar uma característica minha que vai fundamentar todo esse canal. Eu amo conversar. Eu amo falar de abobrinha, de qualquer coisa. Eu adoro conversar. Junto com isso, eu tava ouvindo muito, né? Ouvindo muita aquela história do trabalho depois do trabalho, de monetizar as paixões. E eu pensava assim, nossa, eu amaria conseguir monetizar uma paixão. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu gostaria, eu ficava meio que na sensação, tipo, eu acho que eu não tenho nenhuma paixão monetizável. E tava refletindo sobre isso, tentando descobrir alguma coisa que eu pudesse fazer, um trabalho depois do trabalho e tal. Nesse mesmo período, eu comecei a sentir falta de um lugar que eu pudesse falar um pouquinho mais livre, sabe? Não que no chá eu não pudesse falar do que eu quisesse. Eu podia. Mas eu sentia que no chá eu tinha um peso maior, porque já que é um lugar pra falar de fé, eu sentia que qualquer outro assunto que eu levava lá também tinha esse peso de fé. E eu e a Gabi, desde o começo, a gente sempre tentou ser muito responsável com as coisas que a gente se propunha a falar lá. Na minha opinião, de maneira muito correta, né? Porque se a gente se propõe a falar de um assunto assim tão sério, a gente tem que também ter essa seriedade. Só que eu comecei a sentir falta de um lugar que eu pudesse falar um pouco das minhas opiniões sem tanto peso e sem tanta responsabilidade. Eu queria um lugar que eu pudesse conversar e falar uma opinião minha. E que se semana que vem eu me arrependesse de tudo que eu falei,
tivesse super ok, voltar e falar, gente, que abobrinha que eu disse, não faz o menor sentido olhando agora. E no chá eu não sentia essa possibilidade, essa abertura de ser tão livre. Por exemplo, eu comecei a namorar e o meu namoro é à distância. Várias das meninas lá me falavam, Gabi, fala mais sobre o seu namoro, como é, né? Essa coisa de namorar à distância. E eu sentia que seria super legal falar, eu gostaria de poder falar mais coisas. Mas ao mesmo tempo, eu não sentia que lá era um lugar que eu pudesse falar sobre o meu namoro, já que tinha esse peso de fé. E eu não acho que meu namoro seja nenhum exemplo. As coisas que eu penso sobre namoro não deve ser levado em consideração por ninguém nesse sentido. Então eu comecei a sentir muita falta e junto com isso a ideia de monetizar alguma paixão. Eu falei, tá aí. Queria um espaço meu, que eu pudesse ser um pouco mais livre. Só que eu pensei, então tá, Instagram, vou começar a produzir conteúdo no meu perfil. E eu até cheguei a falar lá no chá algumas vezes, gente, vou começar a postar mais as coisas, os assuntos mais pessoais, as minhas leituras mais pessoais no meu Instagram pessoal. Só que na prática, isso não aconteceu tanto. Porque o formato do story ainda não é muito bem o que eu tava querendo. Porque, como eu disse, eu queria que fosse um ambiente para nós, para as mulheres, pra gente conversar sobre diferentes assuntos de uma maneira um pouco mais livre, sabe? E eu sentia que no story, quando eu fazia isso lá no chá, eu era um pouco limitada, assim, tipo, acho que é até 1 minuto o story, daí pausa, daí ou eu ia salvando e depois voltava legendando, ou eu só já legendava na hora, e eu sentia que isso não ficava um papo tão livre. Além do mais, o recurso aqui do Instagram, do YouTube, de acelerar o vídeo, o que é isso? Eu adoro essa ferramenta, eu acho, assim, muito bom. Então, esses conteúdos, assim, tipo uma conversa um pouco mais longa, uma coisa um pouco mais comprida, eu pensava que aqui seria um espaço melhor. Por isso, eis a ideia do YouTube. Então, eu adianto que a ideia do canal e a proposta vai ser isso mesmo, assim, ser um bate-papo. Eu vou falar aqui, eu não vou me limitar a um assunto ou outro, por exemplo, igual no chá, o assunto era fé. Não, aqui vai ser um espaço livre para eu falar de maquiagem à filosofia. O que der na telha, o que eu estiver lendo no momento, eu quero trazer a leitura e compartilhar com vocês. Nesse momento aqui, que eu tô postando esse vídeo, eu sei que quem tá vendo, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você é um amigo ou amiga. E aí, gente, eu quero muito pedir pra vocês feedback, sabe? Gabi, vai pra esse caminho, fala sobre isso. Eu tô realmente de peito aberto pra ouvir a opinião de vocês, porque eu sei que nesse momento são os meus amigos que estão vendo o vídeo. E é isso, assim, eu espero ser consistente Eu espero ser consistente com o canal, né? Eu já trabalho com isso, então já sei que uma das partes mais importantes é a consistência. E é isso. Então, uma paixão, por exemplo, que eu pensava, talvez seja essa a paixão que de alguma forma eu vá conseguir monetizar. A leitura. Eu amo ler, sempre gostei. E talvez por ter esse meu jeito meio avoada, eu sempre tive dificuldade pra me concentrar e pra reter o que eu tava lendo de fato. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo várias técnicas que eu quero muito conversar e dividir com vocês. Se de alguma forma eu for útil pra quem acompanha aqui, eu vou ficar muito feliz. E é isso, assim, eu acho que a ideia aqui é ser mais uma companhia mesmo, uma companhia para as meninas que querem conversar, que estão na mesma busca que eu. Até tava conversando um outro dia desse com uma amiga, que a gente falou assim, nossa, a gente já tem tantos perfis no Instagram, na internet, de pessoas que a gente quer seguir, exemplos que a gente quer seguir, como esposa, como mãe, mas ainda falta um lugar pra gente dialogar e ser exemplos umas pras outras antes disso. Porque tá bom, se tudo der certo, a gente vai chegar lá, vai ser esposas, vamos ser mães, mas nesse momento, essa não é a nossa realidade. Então, o que a gente faz nesse período, sabe? Então, eu quero que seja um espaço disso, pra gente conversar e ser um ambiente livre mesmo. Eu não quero ter o peso... Eu talvez aqui, nem sei se isso é legal, né? Mas provavelmente eu serei muito menos responsável do que eu sou no chá. Então, eu vou falar
do que der na telha, no que naquele momento estiver fazendo sentido pra mim. Então é isso, gente. Desde já eu quero agradecer muito o apoio de todos os amigos e amigas que eu dividi esse plano, esse projeto. Todo mundo foi muito querido comigo, me apoiou muito. Vocês sabem, né? Expor, assim, fazer isso não é tão fácil. É uma exposição, de certa forma mesmo. Até o próximo vídeo, eu já planejei que eu vou falar sobre isso, sobre como foi enfrentar esse medo, essa vergonha. Vou falar o que passa na minha cabeça em relação a isso. Mas então, por enquanto, eu quero só agradecer mesmo, pedir para as meninas aí continuar me acompanhando e também pode mandar no Insta mesmo, sugestões de temas do que vocês gostariam de me ver falando. E, gente, vai ser um prazer, assim, eu quero realmente, acho que esse vai ser... sempre quando me perguntavam qual o seu hobby, eu falava, eu gosto de ler, mas é meio piegas, né, falar que o hobby é ler. Mas desde que eu comecei a fazer o chá, eu acho que de verdade o meu hobby tem sido conversar e ouvir opiniões diferentes, fazer amigas. Nossa, desde que a gente começou o chá, eu realmente me aproximei de muitas meninas que eu troquei ideia, que eu conversei lá no Instagram. Então é isso, já tô falando demais. Terminei, achei que eu não daria conta. Depois que eu tinha falado que eu ia fazer uma aqui fala, eu pensei, caramba, talvez eu esteja sendo ousada demais em fazer já o primeiro vídeo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas acho que deu certo, essa é a maquiagem que eu faço pro dia a dia. E é isso, gente. Muito obrigada, desde já, e um beijo!